Muito bem, para movimentar o canal, eu resolvi que eu vou começar a fazer deste lugar aqui um compilado, um catálogo onde eu coloco os filmes que eu já assisti. Então, a partir de agora, vamos comentar brevemente, tá? A minha lista de filmes vistos no mês de setembro. Ah, Renan, a gente tá quase no final de outubro. É porque o mês não acabou, né, gente? Eu tenho que falar do mês anterior. E vamos lá então. No começo do mês de setembro, eu estive lá em Ubatuba, na casa dos meus pais, e lá eu tive a oportunidade de assistir o filme Godzilla Minus One. Acho que é assim que fala. E, gente, eu tinha escutado falar muito desse filme, assim, e geralmente comentários elogiosos. Quando eu fui pro filme, eu fui querendo gostar. Na verdade, todo filme que eu vejo, eu vou querendo gostar, eu vou esperando que eu goste. Até porque se eu achar que eu não vou gostar, eu não coloco o filme, né? Não faz nem sentido isso. Com o Minus One, com o God, foi a mesma coisa. Não, vamos assistir, vamos gostar, a galera falou bem, é isso aí. E, gente, de fato, o filme é muito legal, tá? Causa aquele estranhamento, porque é um filme no idioma japonês, né? Então a gente se relaciona diferente, as atuações, aquela coisa meio de anime, sabe? Da galera super reagindo, meio surtado com as coisas. Típico de anime, típico de coisa japonesa, né? Uma outra coisa que eu reparei, e eu venho reparando isso sempre que eu vejo filmes que não são de língua inglesa ou de língua latina, é que eu me relaciono diferente com o filme. Porque eu entendo inglês, as línguas latinas, tirando eu acho que o francês, mas a maioria a gente consegue entender um pouquinho, porque tem semelhanças com o português, né? Então eu vejo que nem sempre eu tô com 100% de atenção quando eu tô vendo um filme em inglês ou de língua neolatina. Quando eu vejo, por exemplo, um Parasita da vida, quando eu vejo Godzilla Minus One, eu percebo que a minha experiência é diferente porque eu preciso ficar focado o tempo todo. E com esse filme foi isso também. Eu tenho um porém em relação a esse filme que faz com que ele perca muitos pontos comigo. Até na minha marcação, para quem não sabe, no Instagram eu coloco os posters dos filmes que eu vi, até justamente para eu ter marcado quantos filmes eu vi no ano, né? Eu coloquei isso lá. Que o filme me irritou bastante, por quê? Porque, a meu ver, sem grandes spoilers aqui, mas o protagonista tinha que morrer. Quem viu o filme sabe do que eu tô dizendo. E o filme não faz isso. Então, me pareceu um final um pouco covarde. Dá pra discutir isso, mas a impressão que eu fiquei é essa. Em seguida, já aqui em Londrina, eu resolvi ver um filme que eu nunca tinha visto. E na verdade, esse ano eu tô com essa pegada, tá? Eu tô muito na pegada de catar uns filmes clássicos que você sempre ouviu falar, você sempre viu histórias, cenas e etc., mas que eu nunca sentei pra ver do começo ao fim. Que eu falo que eu tô tirando os clássicos do meu backlog, assim, né? E aí, voltando pra cá, eu assisti Instinto Selvagem. É aquele filme lá mesmo que você tá pensando. O filme da cruzada de perna da Sharon Stone. Eu me surpreendi, tá? É um filme legal. É um filme legal. Pra além da questão sexual erótica, que já deu muito pano pra manga. Na época, a própria Sharon Stone ficou muito puta com a coisa. Mas assim, há uma química muito interessante entre o Michael Douglas e ela. E, que é isso? Michael Douglas. É, isso é Michael Douglas mesmo. Tem uma química entre eles, assim. Ela é lindíssima, né? Não tem nem o que dizer. E ela, principalmente no começo do filme, ela faz uma mulher fatal, né? Uma mulher sedutora. E, velho, a pressão cai mesmo, tá? Olhando pra ela. A mulher é foda, assim. Então, eu gostei do filme. É um thriller de investigação, assim, uma coisa bem interessante. Tem umas reviravoltas e tal. Eu acho que a personagem dela perde um pouco de potência ao longo do filme. Ela vai ficando mais amena pro final do filme. Mas continua sendo uma experiência legal. Curti. Em seguida, falando rapidinho aqui, porque eu acho que eu vou gravar um vídeo só sobre esse filme, ou colocando esse filme dentro de uma temática maior, eu assisti Juntos. Gente, não é de hoje que eu digo que o cinema de terror barra horror, ele é o cinema que está trazendo mais discussões interessantes. Todos os filmes recentes praticamente têm a parte do medo, mas tem um subtexto por trás.
E isso é uma coisa que me interessa muito, eu gosto muito. Não à toa que o meu gênero favorito é suspense, terror, fica meio ali, né? E o Juntos, ele traz um pouco disso dentro de uma estética de body horror, sabe? Aquela coisa meio A Substância, por exemplo. Aquela coisa meio gore, assim, meio nojenta do corpo. Mas eu acho que traz uma discussão muito legal, que eu não vou desenvolver tanto aqui, como eu falei, mas fala sobre relacionamentos abusivos. Eu acho que isso que o cinema tem de mais legal. Através de metáforas visuais, através de coisas nesse sentido, o cinema traz discussões que são muito humanas. Lógico que a premissa do filme é exagerada, mas ela serve para falar sobre coisas que são reais e que estão presentes e que não são tão exagerados assim. Esse filme eu vou desenvolver provavelmente mais para frente, mas fica a dica, esse filme é um dos que mais vale a pena ver dessa lista de setembro. Daí depois, né, gente? Ai, complicado, viu? Eu falei que eu evito ver filme que eu acho que eu não vou gostar. Então, esse aqui eu não gostei, tá? Mas eu juro que a expectativa era gostar. Eu juro que era gostar. Eu vi Jurassic World Rebirth. E por que que eu vi esse filme? Vocês vão falar, Renan, mas tava na cara que era ruim. Até os filmes do Chris Pratt não estavam legais mais. Quando eu olhei no elenco, no casting, e tinha o Mahershala Ali, ganhador de Oscar, tá? Puta ator. E a Scarlett Johansson, eu falei, meu, esse filme pelo menos deve ser ok. Pelo menos. E a impressão que eu tenho é que eles não leram o roteiro. Ou eles estão devendo favor, ou estão devendo pra agiota. Não sei o que aconteceu. Mas dois atores, meu, Mahershala Ali premiado pra caramba. Ali, premiado pra caramba. A Scarlett Johansson, meu, milionária, super bem estabelecida. Pra que foram fazer esse negócio? Pra quê? Será que a família deles estava no cativeiro? O que rolou, entendeu? Gente, Jurassic World Rebirth nada mais é do que uma premissa bosta pra repetir um monte de coisa do primeiro Jurassic World, Jurassic Park no caso, né? E tentar provocar a mesma emoção e falhar. Falhar muito. Guardadas as proporções, é que nem a gente falar do Star Wars, o episódio 7, que ele tem um monte de rimas de roteiro e visuais com o Star Wars Uma Nova Esperança. Uma Nova Esperança? É, A New Hope, o 4. É a mesma coisa, só que o episódio 7, a meu ver, ainda faz a coisa de uma forma um pouco melhor. Passem longe de Jurassic World Rebirth. Pra quem não sabe, gente, eu estou nesse momento namorando e minha namorada tem uma filhinha, né? Então eu tenho uma enteada de 6 anos e a gente tá na pegada de ver filme com ela. E é lógico que a gente tem que selecionar, né? A criança de 6 anos. Nessa pegada, a gente assistiu, eu e ela, a gente assistiu A Fuga das Galinhas, que é uma animação, né, que dá para ela assistir, e ao mesmo tempo também estava no meu backlog. Vocês acreditam que eu nunca tinha visto A Fuga das Galinhas? Maravilhoso, né? Divertidíssimo. Eu tenho uma admiração e um carinho muito grande por filmes de massinha. Por filmes de stop motion, sabe? Aquela animação da massinha. Porque, gente, joga no YouTube depois para vocês verem o trabalho absurdo que dá fazer um negócio desse. Então, assim, meu, tem que bater palma pra galera, assim. E querendo ou não, é um filme meio anarco-sindicalista, né? Uma coisa meio... Vamos organizar a classe trabalhadora. Que vocês estão ligados que é uma coisa que me atrai, né? É uma coisa que me agrada muito, assim. Mas eu me surpreendi, sabia? Eu me surpreendi. É como se o A Fuga das Galinhas tivesse aquela coisinha da Pixar que sempre pega a gente, que a criança consegue assistir, mas a gente que é adulto percebe que tem um contexto por trás. A Fuga das Galinhas é bem isso, assim. Tô querendo ver a continuação. Já pro fim do mês eu vi mais 2 filmes que eu gostei bastante. Que bom, né? Que bom, depois do Jurassic World, né? Gente, eu vi A Vida de Chuck. Eu gosto muito do Stephen King, do terror. Mas eu gosto muito do Stephen King também quando não é terror. Quando ele quer falar sobre outras coisas. O Stephen King, eu vou fazer um vídeo sobre ele aqui também, porque o Stephen King, pra mim, ele pensa numa questão humana e ele constrói uma narrativa sobrenatural a partir da coisa humana, entendeu? E ele faz isso com todos os filmes dele, né? Eu falei até no episódio do Meia Entrada. Inclusive, meu podcast de cinema voltou, tá? Semanalmente estarei com coleguinhas aqui falando sobre filme, então fica o convite.
Falei na gravação do Meia Entrada que o Stephen King faz isso. Ele parte do luto e cria o sobrenatural em cima, como no Cemitério Maldito. Então, na vida de Chuck, ele fez uma coisa muito parecida. Eu não vou dar spoiler aqui, porque o filme é muito recente, né? Mas ele faz essa mesma coisa e ele conta com um Loki, um Tom Hiddleston, que tá o auge do carisma. E, gente, tem o melhor ator mirim que eu vi nos últimos tempos, assim. O moleque que faz o Chuck novo, a relação dele com a mãe, a relação dele com o pai, que inclusive é o Mark Hamill, eu falei de Star Wars agora há pouco, o pai dele é o Luke Skywalker no filme, né? Mas, meu, esse moleque, toda atuação de ator mirim dá uma irritada, né? Normal, criança não sabe atuar direito porque não vivenciou um monte de coisa ainda. Mas, meu, esse moleque entregou. Desde o Estranho Quarto de Jack, desde como é que é o nome do outro lá? O Extraordinário, acho que é esse o nome, né? Que eu não gostava tanto de uma atuação infantil, assim. Muito bom, assistam A Vida de Chuck. Não é terror, tá? A história é de trás pra frente. No primeiro ato, ela tem uma coisinha ou outra, assim, de suspense, eu não vou nem dizer de terror, mas, meu, depois o filme engata e é tranquilo de ver. E melhor cena de dança desde La La Land, hein? Pra encerrar, eu fui no cinema com o Mozão. E no cinema a gente assistiu uma batalha após a outra. Como eu falei também na gravação do Meia Entrada, pra mim é o filme, até agora, né? Eu tô gravando dia 18 de outubro. Pra mim, até agora, é o filme que vai ganhar o Oscar. Por quê? Porque ele é um filme grande. Eu não tô nem falando de caro, tá? Porque tem o Blockbuster, que é muito caro, né? Mas eu tô falando de um filme grande. Grande no sentido de escopo, de pretensão, de produção mesmo, assim. Ele é um filme que fala de temas que a americana adora. Então tem uma coisa de guerra, tem uma coisa de discussão política. Essas coisas que o americano gosta, dos filmões americanos, né? É do Paul Thomas Anderson, que é um cara super reconhecido, adequadamente, merecidamente reconhecido. Tem o Benício Del Toro, tem o Leonardo DiCaprio. Eu não vou falar muito da história para não dar spoiler, eu vou falar dos atores, né? Cara, tem muita gente boa, muita gente boa. Então o filme vai muito louco, que é uma coisa que o Paul Thomas Anderson consegue fazer. O filme vai do suspense, ele passa pelo drama, ele vai pra ação desenfreada. Ele é um filme, se eu não me engano, de bem mais de 2 horas, quase 3 talvez, e você não vê o tempo passar porque é marretada atrás da outra. É coisa acontecendo o tempo todo. Então, pra mim, até agora, apareceu o favorito ao Oscar de melhor filme. Vamos ver quais são os próximos lançamentos, vamos ver se isso muda, mas uma batalha após a outra provavelmente é o melhor filme do ano e provavelmente vai disputar forte o Oscar. Tem o Pecadores também? Tem o Pecadores. Falamos no Meia Entrada Cast, assistam. Mas eu acho que o Pecadores ele acaba sendo muito mais de nicho do que uma batalha após a outra. E a gente sabe que isso conta, né? O Pecadores tem uma pegada de terror que o Oscar não gosta. Mas é isso, gente. Segue aqui então o catálogo, a listinha de setembro. Vou tentar fazer isso todos os meses, até para movimentar o canal. Os outros vídeos que eu faço, eles costumam ser mais elaborados, eu tenho que estudar mais, fazer um roteiro mais aprofundado. Esse vídeo aqui é falar o nome dos filmes e lembrar como que eu me senti assistindo, então é mais fácil. Todo mês eu vou fazer isso aqui então. Coloquem nos comentários o que vocês acharam dos filmes. Vocês gostaram de Jurassic World? Não dá, né? Se gostou, não precisa por aqui, não. Tô brincando, gente. Coloquem nos comentários as opiniões de vocês. Deixa o like no vídeo para ajudar o canal a chegar em mais pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.